Craque volante da Premier League aceita a proposta do Botafogo e se embarcará no aeroporto Galeão no meio de toda a torcida alvinegra. O Botafogo já enviou uma proposta para renovar o contrato de Gregori ao próprio jogador e aos representantes do volante, informou o canal do TF, nesta terça-feira, 21/1. A oferta ainda não foi respondida. Gregori tem vínculo com o Glorioso até 2026. O jogador foi alvo de proposta recente do Atlético Mineiro, de 4 milhões de dólares, 24,1 milhões de reais, mas o Botafogo não abriu negociações. Titular nas campanhas vitoriosas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024, Gregori também foi alvo do Al Rayyan, do Catar, treinado por Arthur Jorge, mas o Botafogo também fechou as portas para uma possível venda. David Ricardo é o novo reforço do Botafogo para 2025. Segundo informação de Neto Horácio, de O Povo/CBN, nesta quarta-feira, 22/1, a negociação com o Ceará pela compra do defensor está fechada em 1,8 milhão de dólares, cerca de 10,9 milhões de reais. O Ceará mantém 20% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos, pensando em negociação futura. A venda é a maior da história do clube, superando Jonathan, que foi para o Cruzeiro por 8,25 milhões de reais. No Botafogo, David Ricardo assinará contrato de 4 anos, com possibilidade de renovação por mais um, e disputará posição com Alexander Barbosa, Bastos, Lucas Alter e Jair. Este último ainda não teve a contratação oficializada. Botafogo e o interesse por Enzo Fernandes, uma potencial revolução no mercado de transferências de 2025 em 2025. O Botafogo segue demonstrando sua ambição no mercado de transferências, com um alvo claro em mente: o meia argentino Enzo Fernandes, atualmente no Chelsea. O clube carioca, que já tem mostrado sinais de crescimento e investimento, parece disposto a reforçar seu elenco de forma significativa para disputar mais intensamente as competições nacionais e internacionais. A busca por Enzo Fernandes surge em um contexto onde o Botafogo está determinado a se consolidar como uma das grandes forças do futebol brasileiro, e a contratação de um jogador de nível mundial como o argentino seria um grande passo nessa direção. A chegada de Enzo Fernandes ao Chelsea e sua situação atual. Enzo Fernandes chegou ao Chelsea no início de 2023, após uma impressionante campanha na Copa do Mundo do Catar, onde foi uma das figuras-chave da seleção argentina campeã. Sua transferência para o clube londrino foi uma das mais caras da história do futebol inglês, com valores que chegaram a superar os 120 milhões de euros. No entanto, desde sua chegada, o jogador tem enfrentado altos e baixos no Chelsea, tanto em termos de desempenho quanto de estabilidade no clube, com mudanças constantes de treinadores e um elenco em reconfiguração. Em 2025, apesar de ter demonstrado grande potencial, Enzo não conseguiu se firmar como titular absoluto em um Chelsea que ainda busca se encontrar no cenário europeu e nacional. A instabilidade e a falta de um projeto claro no clube podem ser fatores que influenciam a decisão de Enzo de procurar novos horizontes, e é aí que entra o interesse do Botafogo. A visão do Botafogo apostando em Enzo Fernandes. O Botafogo, sob a direção do grupo de investidores que comanda o clube, tem se esforçado para criar uma nova identidade no futebol brasileiro. Desde a chegada de reforços de peso, a equipe tem se mostrado ambiciosa, buscando não só o sucesso no Campeonato Brasileiro, mas também competições internacionais. A possível chegada de Enzo Fernandes seria um movimento estratégico que não só fortaleceria o meio-campo alvinegro, mas também daria visibilidade internacional ao clube, algo essencial para expandir suas fronteiras e aumentar a competitividade no cenário global. Enzo Fernandes é um jogador que se encaixaria perfeitamente na filosofia de jogo do Botafogo, com um estilo de jogo técnico, visão de jogo apurada e uma excelente capacidade de distribuição. O argentino poderia ser o cérebro do time, ajudando a organizar as jogadas e criando oportunidades tanto para os atacantes como para os meio-campistas. Sua habilidade de transitar entre defesa e ataque, além de sua excelente leitura de jogo, faria com que ele fosse uma peça-chave na construção das jogadas ofensivas do Botafogo. Além disso, a experiência de Enzo Fernandes em grandes competições europeias e internacionais, incluindo a Copa do Mundo de 2022, pode ser um grande diferencial para o Botafogo. A presença de um jogador com tal currículo poderia ser um grande atrativo para outros atletas de peso, criando um efeito de bola de neve, que ajudaria a atrair mais nomes de peso para o clube carioca. A possível transação, como o Botafogo pode concretizar a contratação. A grande questão, claro, é se o Botafogo tem condições financeiras para contratar Enzo Fernandes. O valor de mercado do jogador, mesmo com uma performance oscilante no Chelsea, continua sendo elevado, o que torna qualquer negociação um grande desafio para clubes brasileiros.
No entanto, o Botafogo tem se destacado no cenário econômico do futebol brasileiro nos últimos anos, especialmente com o apoio de investidores estrangeiros que buscam tornar o clube uma referência internacional. Uma possibilidade que pode facilitar a negociação seria uma abordagem por empréstimo, com uma opção de compra no final do contrato. Esse modelo já foi utilizado por clubes como o próprio Chelsea, que emprestou jogadores a outros times antes de vender em definitivo. Com o Chelsea em um momento de reestruturação, o clube londrino poderia estar disposto a liberar Enzo em um empréstimo por uma temporada, dando-lhe a chance de se destacar em um novo contexto enquanto aguarda uma proposta de compra mais vantajosa no futuro. Além disso, o Botafogo pode se beneficiar de sua recente expansão de receitas, com o aumento de sua base de torcedores, e os ganhos com direitos de transmissão e patrocínios. A expectativa é que, com esses recursos, o clube consiga viabilizar um acordo, mesmo que para isso precise investir uma parte significativa de seu orçamento na contratação de um jogador de renome internacional. O impacto de Enzo no Botafogo. A potencial revolução. A chegada de Enzo Fernandes ao Botafogo, se concretizada, representaria um marco para o clube. O impacto de sua contratação não se limitaria ao campo de jogo, mas também à imagem do Botafogo no mercado internacional. O fato de um clube brasileiro conseguir contratar um jogador de destaque mundial, que jogou em equipes da elite do futebol europeu, faria com que o Botafogo se tornasse uma atração ainda maior para novos patrocinadores e investidores, além de fortalecer sua posição em torneios como a Copa Libertadores, onde a presença de um jogador desse calibre poderia ser crucial para a equipe alcançar as fases mais avançadas. No campo de jogo, Enzo Fernandes se tornaria uma peça-chave tanto na Liga Brasileira quanto nas competições continentais. Seu controle de bola, sua visão de jogo e sua experiência seriam essenciais para um Botafogo que almeja mais do que apenas uma boa campanha. O time poderia passar a ser visto não só como uma equipe competitiva no Brasil, mas também como uma potência emergente no cenário internacional. Considerações finais. O futuro de Enzo e o Botafogo. Por enquanto, o interesse do Botafogo por Enzo Fernandes segue sendo especulativo, mas é difícil ignorar os sinais de que a negociação pode se concretizar, dado o esforço do clube em se posicionar como uma nova força no futebol brasileiro. Se essa contratação se confirmar, ela pode ser vista como um dos maiores feitos do Botafogo nos últimos anos e um passo importante para o clube carioca consolidar sua identidade e crescer tanto dentro como fora de campo. Enquanto isso, o futuro de Enzo Fernandes também depende de sua vontade de se aventurar em um novo desafio, fora de um futebol europeu que, em 2025, ainda vive um momento de reconfiguração. Se a proposta do Botafogo se mostrar atraente, o argentino pode ver no Brasil um novo capítulo para sua carreira, onde poderá brilhar e ajudar a transformar o Botafogo em uma potência no futebol internacional.